Olá, amigos! Eu sou Arnaldo Silva e hoje o tema do meu vídeo é Gente Nossa, um baiano que fundou uma cidade mineira. Martim Antônio Rego, Taiobeiras, norte de Minas. Ele é um dos grandes nomes da história do norte de Minas, da região do Alto Rio Pardo, onde faz parte Taiobeiras. A cidade tem hoje 33.500 habitantes, está a 683 quilômetros de Belo Horizonte, faz limite territorial com São João do Paraíso, Rio Pardo de Minas, Salinas, Santa Cruz de Minas, Curral de Dentro, Berizal e Indaiabira, na divisa com a Bahia. É um dos sertões da nossa Caatinga, do nosso Cerrado de transição, uma região muito bonita, muito rica em cultura, muito rica em história e belezas naturais também. Gente, Taiobeiras começou mesmo no século XIX, a história de Taiobeiras. Começou a partir do sítio Bom Jardim, que à época fazia parte da extensão territorial de Rio Pardo de Minas, era o maior município dessa região, do Alto Rio Pardo. A maioria das cidades que surgiram no norte de Minas, nessa região, eram distritos de Alto Rio Pardo. Por essa localidade, onde é que hoje está o Taiobeiras, passavam-se estradas que ligavam a Bahia a Teófilo Otoni, também ao sertão da Bahia mesmo, Brejo das Almas, Francisco Sá, Montes Claros, no norte de Minas. Então, por ser um entroncamento de acesso da cidade do norte de Minas e da Bahia, e do Vale do Mucuri, no caso de Teófilo Otoni, essa região onde é que a Taiobeiras virou um ponto de entroncamento de tropeiros e viajantes. Paravam para descansar, para repousar e para fazer negócios também. Nessa região, nessa época, tinha um fazendeiro de nome Vitoriano Pereira da Costa, tinha um terreno lá, resolveu construir uma capela em homenagem a São Sebastião, um pequeno cemitério e umas casas para os trabalhadores da sua propriedade. A ideia um dia de criar um pequeno arraial. Foi devagar, crescendo devagar, conseguiu a autorização para construir um cemitério, tudo da igreja, através da paróquia de Rio Pardo. Em 1875, ele já colocou um cruzeiro, é o marco da origem mesmo, e prevendo que um dia poderia ser um arraial, chegar a um local maior, ele doou uma parte desse seu sítio, do seu terreno, para construir casas também, para as pessoas poderem ter casa para povoar essa região, próxima à igreja, ao cemitério. Mas ele veio a falecer em 1900, daí sua esposa vendeu as partes, a parte da fazenda, para Martim Antônio Rego. Esse já estava lá já, esse é o personagem tema do nosso vídeo de hoje. E Martinho comprou entre 1901 e 1910, adquiriu propriedade e começou a fazer construções nessa propriedade, crescendo e desenvolvendo um pequeno arraial. Passou a chamar então de Bom Jardim das Taiobeiras, porque dessa planta aí, a taioba que vocês estão vendo, que é uma planta nativa muito comum na região, é uma planta saborosa, presente nos quintais mineiros, que nos dão pratos saborosos com angu, com costelinha, com linguiça. Todos nós aqui de Minas conhecemos a taioba. Eu mesmo tenho no meu quintal taioba. Pois bem, mas a história do Martim Antônio Rego começa bem antes dele adquirir essas terras. Ele nasceu em 1851 na cidade de Caculé, na Bahia. Ele era
proprietário de tropas, ele fazia o trajeto do sertão baiano para o sertão mineiro. E vinha lá da Bahia e trazendo bebidas alcoólicas, ferramentas, tecidos, fogos de artifício, farinha de trigo e outros produtos. E levava de volta para a Bahia café, rapadura, feijão, farinha de mandioca, tocinho e outros produtos mais. Eles faziam essa troca, né? Martinho Rego é um homem muito inteligente, muito perspicaz, de personalidade forte, muito competente, progressista e visionário. Ele vislumbrou um pequeno povoadinho que existia lá, Bom Jardim das Taiobeiras, poderia crescer mais, ser uma vila, um distrito e futuramente uma cidade. Ele acreditou nisso e começou a trabalhar com isso. Ele era casado, nessa época ele fazia os mascates, fazia as tropas, com a senhora Olímpia Secundina Viberbo Garcia, também chamada de Olímpia Maria de Jesus Rego, herdando o sobrenome do marido. Em maio de 1894, a dona Olímpia Secundina morre, deixando Martinho viúvo. Pouco tempo. Em dezembro do mesmo ano, ele casou no religioso com essa senhora aí, na época era mais jovem, claro, né? Seja da média idade, que é a dona Jovita, mas foi no religioso. Foi só em 18 de maio de 1895 que eles casaram no civil. A dona Jovita mudou de nome, passou a chamar Jovita Secundina Rego, a pedido do próprio marido, herdando o sobrenome da primeira esposa, Secundina, e o sobrenome dele, Rego. E ficou Jovita Secundina Rego. O casal teve 12 filhos, eles viveram nessa casa aí que vocês estão vendo, olha, nessa casa aí. Mas 5 desses 12 filhos vieram a falecer ainda bebês, né? Ainda pequenos, não resistiram e faleceram. Martinho, como era um empreendedor, não ficava parado, era um homem atuante, chegou a predominar no pequeno arraial, na pequena vila, faz tudo. Era o chefe do povoado, o político, o escrivão, era delegado de polícia, foi também o primeiro vereador eleito para representar Bom Jardim das Taiobeiras na Câmara de Rio Pardo, ao qual o local era subordinado. Tomou posse em 7 de abril de 1891. Investia na melhora do seu trabalho, na construção de vendas, de mercados, igrejas, melhorando a igreja, tudo. Ele pensava no futuro, investia bastante nisso aí. Ele adquiria muitas amizades, admiração, mas ao mesmo tempo inimizades também, até inveja pelo poderio dele, pela capacidade dele. Com isso ele fez muitos adversários, principalmente na política, muitos inimigos também. O caso que marcou a cidade, que até hoje é contado, é que existia lá um pequeno fazendeiro, não é de estatura não, que ele tinha uma pequena propriedade chamada de Joaquim Pereira Franco, conhecido como Quinca Roxo. Quinca Roxo tinha fama de valentão, de macho, gostava de provocar confusão, de fazer bagunça. Quando ia para a cidade, para a vila, né, era confusão na certa. Teve um dia, como de costume, ele bebeu muita cachaça, foi ter uma feira, na feira, promoveu uma desordem. Na época o arraial estava mais desenvolvido, tinha subdelegado, tinha ajudante. O ajudante do delegado, que era o José Guimarães, o subdelegado, aliás, na época era o Juvencio Oliveira. O seu ajudante viu a arruaça, a bagunça lá do Joaquim Pereira Franco, o Quinca Roxo, foi intervir para prendê-lo, deu ordem de prisão. Mas como o valentão ignorou a ordem dele, fez de conta que não estava ouvindo nada. E o
José Guimarães foi se queixar, colocou a questão lá para o Martinho do Rego, que na época fazia o papel de delegado mesmo, era tudo, né? Foi lá, chegando ao local, deu ordem de prisão para o Quinca Roxo, que também ignorou. Só que pegou um chicote, o Quinca Roxo, partiu para cima do Martinho, para agredi-lo. Martinho se preparou bem, quando ele se aproximou, o Quinca Roxo se aproximou para lhe atacar, deu-lhe uma rasteira, conseguiu tomar o chicote dele e bater nele com o próprio chicote e também com a mão também. Ou seja, tomou uma surra em praça pública na frente de todo mundo. Foi provocar que não devia. Foi preso e passou por humilhações na cadeia, além da vergonha também de ter sido espancado pelo delegado, pelo Martinho Rego. Ficou com sede de vingança das pessoas que o incriminaram. Esse José Guimarães, que chamou o delegado, o tal de Ricardo Procópio Moreira. E principalmente contra Martinho Rego. Esse tornou-se inimigo de morte, mortal do Quinca Roxo. Passou-se muito tempo, muitos anos isso, e no dia 23 de setembro de 1911, Martinho Rego leva um tiro no peito em sua própria casa. Tinha um sujeito numa venda em frente à sua casa, viu ele lá, foi lá, tirou nele. Evidentemente que a morte causou muita polêmica, era um homem influente, um homem muito destemido, temido, importante. Tinha vários inimigos, mas não se descobriu de imediato quem era o assassino ou o mandante. A suspeita, obviamente, foi para o Quinca Roxo, primeiro suspeito. Mas como ele tinha muitos inimigos, já falei agora há pouco, muitos adversários políticos, entre eles seu próprio genro, que era casado com uma filha Felicidade, o nome Felicidade, que discordava do genro em várias questões, né? Uma das questões é o mercadinho, esse mercadinho aí que vocês estão vendo na imagem, que o Martinho Rego mandou construir em 1908. Eles ficaram inimigos porque Martinho Rego ele construiu um mercadinho em 1908 em frente à loja dele, do Martinho Rego. O genro dele, José Moreira de Almeida, ele não gostou, começou a se desentender com ele, porque ele queria que o mercadinho fosse construído em frente à loja dele, não do sogro, entendeu? Traía mais movimento, essas coisas assim, né? Eles começaram a se entender. Esse mercadinho hoje não existe, não, mas é um local onde funciona uma loja de eletrodomésticos hoje. Por essa razão, pelas brigas, pelas desavenças, o genro também passou a ser suspeito de ter matado o sogro. Após muitas investigações da polícia local, ele é um homem influente, todas as autoridades da região começaram a tomar as providências. Descobriram que quem atirou o Martinho Rego foi um pistoleiro de Salinas chamado Hipólito, que deu tiro a mando de Quinca Roxo. Foi esse o assassino. E o mandante também, o Quinca Roxo, por vingança pela humilhação que ele passou alguns anos atrás, fez isso com o homem. E é considerado uma das pessoas mais importantes da história de Itaiobeiras, pela sua visão, pelo seu empreendedorismo, pela sua capacidade de articulação, de organização, de visão de futuro. É tido como fundador do que é hoje a cidade de Itaiobeiras, que foi pequeno, povoadinho, cresceu um pouco, desenvolveu-se bastante com a chegada do Martinho Rego, teve mercado, lojas, vendas, teve uma boa estrutura,
para crescer, virar vila, chegar a distrito subordinado a Rio Pardo de Minas e a cidade emancipada em 12 de dezembro de 1953. Faz um pouquinho tempo, né, que a cidade está emancipada. É uma das mais importantes cidades da região, uma cidade rica em cultura, história, uma cidade bonita, né, que vocês podem estar vendo aí pelas fotos que eu estou mostrando, um centro bem charmoso, né, em frente à matriz, tem lá uma taioba, uma taiobeira, que é o símbolo da cidade. E o Martinho Rego é uma pessoa até hoje reverenciada e respeitada. Após a sua morte, ele foi sepultado nessa igrejinha aí, nessa capela, né? A mais antiga capela. Essa capela foi demolida e os restos mortais dele que estavam nessa capela foram transferidos para um cemitério também na parte central da cidade. Foi construída uma nova igreja dedicada a São Sebastião, maior, mais ampla, mais bonita, numa praça mais ampla. É essa igreja aí que vocês estão vendo. É essa a história de um dos homens mais importantes para a história de Taiobeiras, relembrado, sempre relembrado nos épocas aniversários da história da cidade, que marcou a presença. Um baiano, tropeiro, fixou-se em Taiobeiras, é o responsável praticamente pela fundação, embora tenha vários outros personagens que contribuíram, toda a família, várias outras famílias contribuíram para o crescimento de Taiobeiras ser o que é hoje. Ele foi um dos primeiros, um dos precursores, que foi visionário, que viu algo melhor, uma região melhor, um município futuro, se ele trabalhasse, crescesse e ajudasse a desenvolver o pequeno arraial. Ele fez isso. Hoje, graças à visão de futuro do Martinho Rego, Taiobeiras tem 33.500 habitantes, é uma das mais belas cidades da região norte de Minas, no Alto Rio Pardo, uma região muito agradável, uma cidade muito boa, povo muito hospitaleiro, povo muito bacana, uma cidade ótima de se visitar, de se conhecer, bem como toda a região também é, em volta de Taiobeiras, Salinas, São João do Paraíso, Montezuma, são cidades maravilhosas. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da história. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo nosso.